Olá, sejam muito bem-vindos ao Frutas SA aqui no seu canal AgroMais. Hoje vamos falar sobre a doença do greening, que continua se espalhando nas lavouras de laranja com aumento de 6,29% em um ano, exigindo mais cuidados dos produtores para controlar esse problema. Nós vamos conhecer agora o que pode ser feito para amenizar essa situação com o pesquisador do Fundecitrus, o Renato Bassanese. Renato, seja bem-vindo, uma satisfação imensa recebê-lo aqui no canal AgroMais. É um prazer, Tiago, conversar aí com todos os telespectadores aí do programa. Bom, se a gente não bastar só a falta de chuva, né, os desafios que o produtor já tem nessa safra de 2024, agora conta com o greening também para impactar direto a nossa safra. Como foi então o aumento da incidência dessa praga nesse ano, hein? Esse ano, como todos os anos anteriores, né, o Fundecitrus ele realiza de maio até julho o levantamento da incidência de greening em todo o cinturão citrícola de São Paulo, mais o Triângulo Mineiro e uma parte do sudoeste de Minas. E nesse levantamento a gente percebeu que a doença teve um aumento significativo, né, como teve nos anos anteriores, mas ele foi de 38,1% no ano de 2023 e agora está em 44,4%. Então, um aumento de 6 pontos percentuais. O que é uma notícia ruim, né? Porque a doença ainda continua progredindo, mas que também nos dá algum alento, porque esse aumento foi significativamente menor do que o aumento que nós tivemos de 2022 para 2023, quando a doença saltou de 24,4% para 38,1%, né? Um aumento aí em torno de 14 pontos percentuais. Então, houve um aumento significativo da doença no cinturão citrícola, novamente, o que é um alerta para todos, mas nós conseguimos retardar, desacelerar um pouco esse crescimento. Ô Renato, vocês conseguem estimar quantas árvores de laranja estão afetadas aí pela doença? Esse número corresponde a aproximadamente 90 milhões de laranjeiras com sintomas da doença no cinturão citrícola do estado. Situação complicada, né? Agora, há quanto tempo que o greening avança na citricultura paulista? Claro que isso não é algo recorrente desse ano de 2024, isso vem aí ano após ano, né? Esse aumento tem sido progressivo, né? Desde que a doença foi descoberta em 2004. Ela vem aumentando devagar, né? Muito em função de todas as medidas que o citricultor tem adotado no campo, em relação à eliminação de plantas doentes e ao controle do inseto que transmite a bactéria do greening, que é o psilídeo. Então, à medida que o citricultor vai se tornando rigoroso, ele desacelera o progresso da doença e quando ele dá uma relaxadinha, a doença cresce mais rápido, além de alguns fatores climáticos que têm afetado. Então, a doença vem crescendo paulatinamente desde 2004. Nós tivemos um período de 2015 até 2019 em que nós conseguimos estabilizar a doença no patamar entre 16% e 20%. E a partir de 2019, né, que junto com a pandemia da Covid, né, que afastou um pouco o citricultor do campo, nós percebemos um aumento aí. A doença não parou de aumentar. Então, nós estamos aí no 7º ano seguido de aumento da doença e os últimos 3 anos chamou bastante atenção, porque nós começamos a perceber algumas deficiências bastante graves em relação ao controle do psilídeo. O produtor ele estava tendo falhas na aplicação dos inseticidas, principalmente em pomares adultos com plantas muito altas, onde ele não conseguia alcançar o topo da planta com a pulverização. E aí a gente sabe que no topo da planta é onde ocorrem as brotações, onde o inseto se reproduz. Outra falha que nós estávamos percebendo também em pomares adultos era um intervalo muito largo entre pulverizações durante o momento de brotação das plantas, né? Pulverizações aí com intervalo acima de 15 dias entre uma pulverização e outra, o que permitia que o inseto colocasse os ovos nas brotações dessas plantas, as ninfas do inseto, a fase jovem do inseto eclodisse e se tornasse adulto. E durante esse período de ovo até adulto, ele consegue adquirir a bactéria se a planta estiver doente, e aí, a hora que ele se torna adulto, ele sai voando e transmite para outras plantas. E um terceiro ponto importante que a gente percebeu de falha foi a não rotação de inseticidas com diferentes modos de ação, o que causou a seleção de populações do psilídeo resistentes a determinados inseticidas que eram muito usados, como os piretróides, neonicotinoides e organofosforados. Então, o produtor estava aplicando sempre o mesmo produto e a população de inseto cada vez mais resistente a esse produto, né? Deixando o controle menos eficaz.
e aí permitindo que o inseto novamente se reproduzisse, colocasse os ovos nas plantas, as fases jovens do inseto crescessem e aí o inseto adquirisse a bactéria e passasse para outros pomares. E aí a gente conseguiu, nesse último ano, né, em função disso, baseado na população do inseto que a gente monitora a cada 15 dias em todo o cinturão citrícola, nosso programa de alerta sanitário, a gente percebeu que estava tendo o pico do inseto estava aumentando ano após ano. E diagnosticando essas falhas, nós tivemos várias reuniões, palestras e treinamentos com os produtores que passaram a adotar melhores medidas de controle. Por isso, é uma das causas dessa desaceleração que a gente percebeu nesse último ano, né? De não ter aumentado tanto como aumentou nos anos anteriores a incidência da doença. O Renato, agora você falou um ponto interessante, né, que vai usando ali os defensivos agrícolas e acaba criando resistência aí com os psilídeos. Por que aumentou então a captura deles também? Isso é uma outra técnica de manejo para tentar diminuir esse número que foi muito alto? Então, na verdade, era só corrigir, né, fazer a rotação com os produtos mais eficazes, sempre alternando entre uma pulverização e a seguinte, mudando o princípio ativo ou o grupo químico desse produto. Aí aquele indivíduo que era resistente ao produto A, você aplicando o produto B, esse indivíduo morre e a população se torna novamente suscetível ao produto A. Então, fazendo essa rotação, você consegue reduzir essa população. Outro ponto importante, como eu comentei, o intervalo de aplicação é bastante importante para você quebrar o ciclo do inseto. Esse inseto ele demora, nas condições nossas de primavera e verão, quando a temperatura são um pouco mais elevadas, ele tem um ciclo que varia de 15 a 19 dias. Então, se o citricultor entrar pulverizando no intervalo menor que esses 15, 19 dias, ele rompe, né, esse ciclo, mata o inseto antes dele se tornar adulto e poder se dispersar para outros pomares. E a parte da pulverização, né, um ajuste do tamanho da copa das plantas, mantendo elas abaixo de 5 metros de altura, em torno de 4,5, 4 metros de altura, facilita a pulverização, principalmente no topo das plantas, que é onde o inseto costuma se reproduzir em maior quantidade. Então, esses ajustes sendo feitos, a gente consegue reduzir a população do inseto. Um outro ponto importante é que essa ação não adianta ser feita por um único produtor sozinho na sua propriedade. Ela tem que ser feita por todos os produtores vizinhos, né, naquela região em que se encontram as propriedades de laranja. Porque esse inseto ele tem uma dispersão muito grande de um lugar para o outro. Ele consegue se movimentar voando e junto com o vento alguns quilômetros de distância. Então, a gente diz que não tem uma propriedade isolada da outra. E toda propriedade, o manejo que é feito nessa propriedade vai interferir na propriedade vizinha e vice-versa. Então, essa ação conjunta, essas pulverizações conjuntas, coordenadas, dentro de uma mesma região, são extremamente importantes para evitar que o inseto fique migrando, né, dispersando de um pomar para o outro e contaminando as plantas. O Renato, agora tem uma questão interessante. Você falou para a gente também da incidência da praga do green ficar mais no topo dessas árvores. E com isso pode levar o produtor até descartar aí essas árvores, faz aquele corte dela, eliminação das plantas doentes, ou não é necessário, só com o defensivo mesmo consegue recuperá-la? A recomendação é que o produtor não deixe acumular plantas doentes no seu pomar, ou seja, ele deve eliminar as plantas assim que ele percebe que elas estão doentes. É claro que o produtor que tem uma planta já adulta, uma copa bem grande, formada, produzindo em torno de 2, 3 caixas por planta, né, e com o preço que está hoje a laranja, ele tem uma grande resistência em cortar essa planta. Mas essa é uma das medidas de controle que complementa o controle somente do inseto vetor, né, do psilídeo. Então, as duas práticas têm que ser tomadas conjuntamente. Tá certo. E teve aumento também na população de psilídeos em 2023? Acredito que sim, né? Se aumentou também a incidência do greening, obviamente ele cresce também, né? Exato, a gente tem que estar controlando os dois e eu acho que o produtor agora está bem atento, né? A gente teve um susto muito grande de 2022 para 2023, foi um aumento bem grande mesmo, fora do normal, que os anos anteriores estava aumentando 2 ou 3 pontos percentuais cada ano. Só que de 22 para 23 a gente teve um salto muito grande de 16 pontos, 14 pontos percentuais. E aí, com esse choque no produtor, né, que ele viu muitos pomares, principalmente pomares novos que estavam sendo implantados ao lado de pomares adultos bastante infestados, eles acabaram sendo infectados com uma incidência muito alta da doença.
né, o que inviabiliza, porque a gente sabe que quanto mais jovem a planta de citros for infectada pela bactéria, menor a capacidade dela expressar o seu potencial produtivo ao longo da vida do pomar. A bactéria rapidamente vai tomar conta da planta pequena e vai torná-la improdutiva. Uma planta adulta, em torno de 8 a 10 anos de idade, quando é afetada pela bactéria, vai aparecer primeiro um ramo doente, depois um outro ramo, e à medida que o tempo vai passando, vai aumentando essa severidade da doença. Os sintomas vão ocupando a copa toda. Então, uma planta aí de 8 a 10 anos de idade vai demorar 4 anos para ter metade da sua copa afetada pela doença, o que vai causar um prejuízo aí de 60% na produção. Mas o produtor ainda tenta conviver com essa planta há alguns anos no pomar, Então, acho que a ação tem que ser conjunta. A gente tem que ter um equilíbrio entre eliminação de plantas doentes e o controle do vetor. Porque a gente sabe que o controle somente do vetor não é 100%. O produtor pode ter um período de chuva prolongado e que ele não consegue fazer a pulverização, ou ele acabou de fazer a pulverização e choveu, aí lavou o produto, ele vai ter que fazer uma reaplicação, ou ele teve algum problema no maquinário, que ele não consegue fazer a pulverização no intervalo que ele deveria fazer e acaba esticando um pouco mais. Então, a gente sabe que na prática, nessas operações de pulverização, é muito difícil você cumprir um calendário rigorosamente. Então, existem falhas. Então, a melhor estratégia é eliminar as fontes da bactéria, que seriam as plantas doentes, de dentro do pomar, para que, em caso de eu ter alguma falha no controle do inseto, eu não permita que esse inseto crie nas plantas doentes, adquira a bactéria e transmita para as demais plantas do pomar, tanto o próprio como dos pomares vizinhos na região. Tá certo, Renato. Nossa conversa está muito boa, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho. Já já a gente volta para você falar do que mudou no crescimento aí da doença em 2023 para 2024, também os impactos que o greening traz para o mercado aí como um todo também, dentro da questão da pesquisa. Tá bom, Renato? Já já eu te aciono de novo aqui no Frutas S.A. E você de casa, não saia daí, a gente volta já com muito mais informações para você. Olá, estamos de volta com o Frutas S.A. aqui no seu canal AgroMais, hoje conversando um pouco mais sobre o greening e os impactos que ele traz para a economia citrícola aqui no Brasil. Quem está conversando comigo é o pesquisador do Fundecitrus, o Renato Bazzanesi. Ô Renato, o que mudou no crescimento aí da doença em 2024 relacionado a 2023? Teve um acréscimo, teve diminuição? O que vocês conseguiram identificar de tudo isso, hein? Bom, a doença realmente ela cresceu na maior parte das regiões de cinturão citrícola. Nós tínhamos já regiões onde a doença era bastante severa, como a região de Limeira, Porto Ferreira e Brotas, onde no ano passado ela já estava acima de 60% e esse ano ela já está acima de 70%. Por exemplo, Limeira está com 79% de plantas já afetadas pela doença. Outras duas regiões que chamaram a atenção, Avaré e Duartina, onde a doença já estava acima de 40%, ela hoje está acima de 60%. E as regiões de Bebedouro e Altinópolis, ela está em torno de 40%. Então, a gente tem uma variação dentro do estado. E se a gente pegar os extremos, tanto o extremo sul, como a região de Itapetininga, como o extremo norte, no Triângulo Mineiro, ou noroeste, na região de Votuporanga, nós temos aí incidências bem mais baixas, Itapetininga em torno de 15%, Votuporanga apenas 3% e o Triângulo Mineiro com 0,1%. Então, a gente tem extremos em que a doença está diferente. E não é só o aumento da quantidade de plantas doentes que é importante. Na verdade, o que importa é quanto dessa planta está mostrando sintoma. Porque à medida que o sintoma da doença vai evoluindo na planta, vai diminuindo proporcionalmente a produção. Então, plantas aí com 20% da copa tomada pelo sintoma, tem uma redução de produção de 30% em relação à mesma planta se ela estivesse sadia. Uma planta com 50% da copa tomada, metade da planta afetada, ela reproduz 60% a menos. Então, à medida que vai aumentando o número de plantas doentes e aquelas plantas doentes no campo não são eliminadas e a doença cresce nessas plantas, elas vai reduzindo drasticamente a produção. Só para ter uma ideia, Tiago, no ano passado, o greening foi responsável pela queda de 8,4% da produção estimada.
tá? O que representa em torno de 32 milhões de caixas de laranja que foram ao chão, né, e não puderam ser colhidas porque já estavam com green, e a gente sabe que os frutos das plantas com green têm uma pior qualidade, né? Elas são menores, têm menos suco, e as frutas são mais amargas, né? Então tem menos açúcar também. Então são frutas que não se prestam, né, à produção de suco e acabam sendo descartadas, que é uma perda bem significativa ao produtor. E aí, com isso, vem as consequências econômicas do avanço do green, né? O produtor investe, compra defensivo, prepara seu solo, tem todo um trabalho, na hora da colheita ele não consegue ter esse retorno. Isso também está sendo observado por vocês? Sim, a gente percebe que com o aumento do green, a gente tem, vamos dizer, três impactos, eu diria, principais para o produtor. Primeiro, o aumento do custo de produção, né? Ele vai ter que fazer inspeções para detectar as plantas doentes, eliminar essas plantas, vai ter que fazer pulverizações mais frequentes para o controle do inseto vetor no momento das brotações, isso gera um aumento de custo. Além disso, ele tem uma perda quando ele elimina a planta doente, que poderia produzir nos anos seguintes alguma produção. Então, ele ainda tem essa perda econômica. E um outro problema que a gente tem é a redução da longevidade econômica do pomar, porque à medida que você tem um pomar totalmente infestado, e a doença, como eu disse, vai crescendo em severidade, ele vai deixando de ser produtivo. E aí ele se torna economicamente inviável. Então, o pomar que deveria ser substituído com 20, 30 anos, acaba tendo que ser substituído com 10 ou 15 anos, dependendo da situação da região. Então, são perdas assim, bastante significativas que o produtor deve evitar a qualquer custo. Ô Renato, nós observamos aqui também, no entorno aqui do Distrito Federal, onde fica a sede do Canal AgroMais, algumas operações aqui da Agência de Fiscalização Sanitária do Estado de Goiás, apreendendo umas mudas aí de laranja, de limão também, já com incidência de green nessas mudas, ou seja, não são aquelas compradas nos viveiros específicos, né? Isso também acaba contribuindo para a proliferação dessa doença, para que ela acaba crescendo cada vez mais, porque, por exemplo, o pomar está todo protegido, mas o vizinho coloca uma planta que não está do lado, acaba contaminando também, né? Exatamente, isso é muito importante porque tem duas maneiras só dessa doença ser disseminada, né, de uma região para outra região. Uma é naturalmente com o psilídeo voando contaminado, indo de uma região para outra, mas isso demora mais tempo. E o outro, em um dia, você pode levar uma doença aqui do estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para Bahia, dentro de um caminhão com uma muda contaminada. Então, é muito importante que o citricultor só adquira mudas com procedência bem determinada, com certificado fitossanitário de origem, e que certifique que essa muda foi produzida num viveiro telado, protegido, e essa muda não contém a bactéria do green. Então, é extremamente importante essa ação da defesa fitossanitária em evitar o comércio de mudas clandestinas, né, produzidas em viveiros a céu aberto e que não tenham as condições mínimas de fitossanidade. Você falou para a gente aqui dos cuidados que tem que observar aí das mudas, o cuidado com os insetos que transmitem o green, o cuidado com as plantas também que devem ser, muitas vezes tem que ser podadas, mas existem outras medidas que o citricultor deve continuar adotando para evitar que se tenha uma evolução dessa doença e, claro, né, que tome conta aí da sua área plantada? Hoje o que a gente não tem, infelizmente, não temos nenhuma medida que consiga curar a planta doente, né? Já foi testado várias metodologias, já foi testada a poda em ramos, a poda de ramos com sintoma, mas isso não dá certo porque a bactéria já está distribuída sistemicamente dentro da planta, então você corta aquele ramo, mas o broto que vem depois já vem com a bactéria já está no sistema radicular da planta. Já foi testada a termoterapia, que é cobrir a planta com uma tenda, injetar vapor a 120 graus por alguns minutos nessa planta para tentar matar a bactéria com calor, mas isso também não deu certo. Testamos algumas medidas nutricionais, né, aumentar um pouco mais a nutrição das plantas. Isso é bom para as plantas sadias produzirem mais, mas as plantas doentes não conseguem produzir mais, mesmo com uma boa adubação. São testados, todo dia aparece algum produto querendo curar a planta, né, peptídeos, antimicrobianos, antibióticos, várias medidas, mas infelizmente nenhuma se mostrou eficaz para realmente curar uma planta doente. E também, e tão pouco, a gente tem variedades resistentes a essa doença. Então, hoje, todas as medidas são preventivas, né? Uso de mudas sadias, eliminação das plantas doentes e controle do inseto vetor. Só que um ponto principal é assim,
não adianta eu fazer tudo isso só na minha propriedade. Eu preciso ter que essas medidas sejam adotadas em todas as propriedades ao redor da minha propriedade. Então, essa organização e coordenação dos produtores acaba sendo um ponto fundamental. E hoje o que tem acontecido nessas áreas que a gente tem muita planta doente, né, a incidência é muito alta, os produtores não estão conseguindo fazer a renovação dos seus pomares, né? Então, eles não conseguem tirar um novo pomar dentro de uma região em que eu tenho uma alta incidência da doença, que eu tenho muitos vizinhos contaminados. E o que eles têm feito é buscar novas áreas, tanto dentro de São Paulo, de Minas Gerais, mas também em outros estados, né, que estejam com uma incidência mais baixa da doença, ou mesmo livre da doença, e que eles consigam ter essa organização entre os seus vizinhos. Então, é como se fosse uma estratégia de fuga, né? Nós falamos aí, cientificamente, é uma estratégia de evasão. Eu estou fugindo daquela área contaminada e vou plantar, escolher bem o local que eu vou plantar. Essa seria a primeira medida hoje para um citricultor ou para um agricultor que está pensando em cultivar citros no país. Tá certo. E pode também aí o greening afetar a produtividade desses grãos, como você já falou para a gente anteriormente, a laranja acaba ficando um pouco menor, ela acaba ficando mais amarga, aí ela já não tem aquele apelo tão grande assim por parte do mercado. Isso já acontece também quando o clima não contribui, quando não chove direito. Ou seja, o produtor tem dois lances aí para ele ter que desviar agora, que não é nada fácil, né? Sim, o greening realmente a gente diz que é a pior doença da citricultura mundial, porque ele definha a planta, né? Você vai perdendo a sua longevidade produtiva, você reduz a qualidade da fruta e boa parte dessa fruta, mais de 50% dessa fruta que está na planta com greening, acaba indo para o chão antes de chegar no ponto de maturação, né? Antes de poder ser colhida. Então, é muito importante que hoje os citricultores, né, não se aventurem aí em locais altamente contaminados, realmente busquem áreas livres da doença e que consigam manter essa área livre da doença, né? Já comece fazendo o beabá preventivo, né? Muda sadias, eliminar toda a planta doente dentro da propriedade, ao redor da propriedade e fazer um bom controle preventivo do vetor, principalmente no momento de brotação, em que ele exige pulverizações bem mais frequentes, que é o momento em que o broto vai crescendo todo dia. Pra você ter uma ideia, o broto cresce em torno de 7 centímetros por dia durante a primavera, né? E aquela pulverização que eu faço hoje, 7 dias depois, ela já não está mais protegendo aquele broto, então eu tenho que fazer uma reaplicação. Isso é muito importante, o citricultor está bem atento a isso, e monitorar, sempre monitorar o inseto ao redor da sua propriedade, dentro da propriedade, ficar atento a presença de fases jovens de insetos nas brotações, que isso é um controle de qualidade, se tem ou não produto pesticida naquele broto, né? Porque se tiver, quer dizer que está faltando produto, então eu tenho que fazer uma reaplicação. Então, são vários detalhes, né, que o citricultor tem que estar atento para ter um bom controle dessa doença. E eu acredito que a gente vai conseguir, né? Esse ano nós tivemos uma boa sinalização de que estamos desacelerando o controle da doença, mas ela ainda é preocupante. Então, se o citricultor mantiver todo o rigor, toda a força que ele colocou esse ano no controle do greening nos próximos anos, eu tenho certeza que no médio prazo a gente vai conseguir reverter essa curva e abaixar a incidência. E o Brasil vai continuar sendo o maior produtor de laranja e o maior produtor de suco de laranja no mundo. Tá certo, a gente torce muito para que isso aconteça, né? O Brasil tem um protagonismo muito grande aí na produção tanto do suco quanto também dos citros, né? Ô Renato, por hora, muito obrigado pela sua participação, satisfação recebê-lo aqui. Até o próximo encontro, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar aqui na programação do seu canal AgroMais. Grande abraço e até a próxima. Tchau.